onde os discípulos que seguiram a Jesus durante 3 anos, mais ou menos, viram Jesus fazendo coisas estrondosas. Eu acho que depois daquela situação dos 40 anos no deserto, onde aquele povo blasfemou contra tudo que Deus fez a eles, coisa que Deus não fez a nação nenhuma nessa terra, esses 3 anos de Deus habitando conosco é a outra grande chance que os homens tiveram de dizer: Deus existe. Né? Mas Deus tem um compromisso de não ficar provando nada para ninguém. Por isso que a vinda de Jesus, a vida de Jesus e a morte de Jesus são carregados desse paradoxo. Né? De um lado, aqueles que conheciam a Deus à época se tornam culpados pela morte de Jesus, porque eles assumiram pagar aquele mico histórico. Alguém vai dizer: mas Jesus não morreu porque tinha que se cumprir a Escritura. Não, não é isso. Deus não precisa ficar cumprindo a Escritura para morrer. A Escritura é que precisa de Deus. Né? Jesus morreu para cumprir a Escritura no sentido de que o ser humano é mau. Até Deus aparecendo em carne e osso, eles vão dar um jeito deles de não quererem saber que ele é Deus. Então Jesus iria morrer, isso era inevitável. Se não fossem os judeus, iam ser os romanos; se não fossem os romanos, iam ser os gregos; se não fossem os gregos, iam ser os indianos; se não fossem os indianos, iam ser os índios americanos que iam matá-lo. Nesse sentido foi que não foram os judeus que mataram Jesus, foram os nossos pecados, porque qualquer ser humano ia matar Jesus. Porque Jesus, ele é afronta ao que a gente considera como humano. Jesus não tem sede de poder, Jesus não tem sede de domínio, Jesus tem todo o poder e não está nem aí para o poder que ele tem, porque quem tem poder não fica lutando por poder. Então, para Jesus, ressuscitar um morto de 4 dias num dia e ficar morto 3 dias no outro, é a mesma coisa, porque para ele a luz e as trevas são a mesma coisa, a vida e a morte são a mesma coisa, ele é o alfa e o ômega. Então, o ser humano é que olha para aquilo e fala: eu odeio isso. Eu quero que você... E aí, qual que é a minha sorte hoje? O que é que você veio trazer para mim? Vai querer morrer na cruz? O que isso mudou em mim? Por isso que ele faz esses milagres estrondosos, mas o grande show da graça, se é para falar em show, é aquele show de horrores, né? Não é um trono, não é uma coroa, é o madeiro e o deboche do homem na cruz. E ele morre. Por isso que a gente fala que é paradoxo. Porque se por um lado Jesus tinha de morrer, porque o ser humano ia matá-lo, seja lá quem fosse, que nacionalidade fosse, por outro lado, os judeus atraíram para si um mico histórico, porque eles com toda... E aqui eu estou falando de nazismo, nem de que sou a favor de Hitler ter exterminado os judeus, nem a favor das cruzadas, nem a favor do que a Igreja Católica fez com os judeus na Idade Média. Estou dizendo apenas no sentido mais íntimo de que aquelas pessoas que mais deveriam confiar em Deus, acreditar no que Ele fez e viver em paz aquilo que entenderam, são as pessoas que se levantam contra Ele. E aí não são apenas os judeus. Hoje em dia, quem são os maiores inimigos da palavra de Deus?